Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2015. Estou aqui no Centro Esportivo Armando Bacelli. O barulho do fundo que vocês estão ouvindo é de algum campeonato que está acontecendo, não sei exatamente do que é. Mas eu vim aqui nesta tarde para gravar uma mensagem para vocês a respeito da nossa importância, da nossa relevância. Ou seja, qual é a nossa função neste mundo como seres humanos? Por que estamos neste mundo? Deus nos criou para cuidarmos da criação dele. O Salmo 8, dos versículos 3 a 8, diz o seguinte: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as cenas dos mares. Ou seja, Deus criou o ser humano para cuidar da criação, para zelar por ela. No fim, o pecado distanciou o ser humano de Deus, e tanto que Deus até mandou o dilúvio para destruir quase toda a espécie humana, deixando apenas uma única família, a família de Noé. Aí depois, mais tarde, escolheu um povo, o povo de Israel, e guiou este povo por meio de Moisés, trazendo-o do Egito até Canaã. E só que esse povo era muito rebelde, sempre foi muito rebelde. Deus teve muito trabalho com esse povo por meio dos juízes, depois dos reis. E os próprios reis acabaram afastando o povo de Deus. Jerusalém foi destruída, Jerusalém que tinha sido escolhida para ser a cidade de Deus, tão citada nos Salmos, acabou sendo destruída. O povo foi exilado em Babilônia, depois voltou, depois de 70 anos voltou. E aí, séculos depois, veio Jesus, Filho de Deus, deixou sua majestade nos céus, ao lado de Deus, para se formar, para vir sob forma humana, tornar-se um de nós e morrer a morte que deveria ser nossa. Ele se sacrificou por nós. Por quê? Porque se o ser humano tivesse sido um estorvo para Deus, porque Deus se lembrou dessa promessa aqui, elencada no Salmo 8, se o ser humano era tão importante para Deus, por que Deus se importou conosco a ponto de mandar seu próprio filho para morrer por nós? Porque Deus depende do ser humano para espalhar as novas de salvação, as novas do Evangelho. Tanto aquelas ditas por meio de Moisés e dos profetas, quanto aquelas que seriam reveladas pelo próprio Jesus, que dariam origem ao Novo Testamento. Relembrando, Moisés e os profetas, Antigo Testamento, que até hoje é inspiração para nós, como os Salmos, e mais tarde Jesus e os apóstolos por meio do Novo Testamento, revelando para nós as boas novas do amor, da salvação, da redenção, do perdão. E o ser humano, ao longo dos séculos, ele tem buscado poder, tem buscado riquezas, fama, glória, honra, algo que somente Deus, do qual somente Deus é merecedor. O ser humano, o próprio Satanás, o diabo, enganando o ser humano por meio de Eva e Adão, ele deu a entender que o ser humano podia ser igual a Deus. E comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano seria igual a Deus, teria pleno conhecimento, seria onisciente, assim como Deus. No fim, o que aconteceu foi que o ser humano viu sua própria vergonha, viu sua própria nudez. O ser humano fugiu da presença de Deus. E o ser humano entrou em decadência, cada vez mais, até chegamos aos nossos dias em que as pessoas têm a coragem de dizer que o ser humano pode nascer homossexual. Isso é um engano do diabo. O diabo é o pai da mentira. Esses dias houve uma polêmica a respeito de um comercial em que apareciam casais de lésbicas, de gays, e sempre os defensores
de tudo isso acabam dizendo que é possível sim o homem nascer, ou a mulher nascer homossexual. Isso é uma mentira, é um engano do diabo. O próprio Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Ele foi o diabo que colocou essas coisas nas cabeças dos seres humanos, para que eles tenham essa ilusão de que é possível o ser humano nascer contrário, com a mente tendendo contrário àquilo que Deus, a qual Deus criou. É claro que o ser humano, a humanidade, por causa do pecado do Éden, ela nasceu condenada. O pecado passou a fazer parte da natureza humana a partir dos descendentes de Adão e Eva. Mas isso não significa que o ser humano nasça de uma maneira contrária àquilo que Deus estabeleceu, que é o homem e a mulher unindo-se para formar uma família. Mas o nosso assunto aqui, no caso, eu citei isso apenas para dar um exemplo. Mas o nosso assunto aqui, no caso, é a nossa relevância. Qual é a nossa função nesse mundo como seres humanos? Por que o ser humano comete tantas barbaridades ao redor do mundo? Por que existem tantas guerras, tanta fome, miséria, tanta corrupção, tanta criminalidade? A humanidade está perdida, está completamente perdida. A humanidade sem Deus, sim. A humanidade sem Deus está completamente perdida. Até está indo rumo à perdição, rumo à destruição. Mas aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador ao longo da história, aqueles antes de Jesus que foram por meio da promessa do Messias, por meio das profecias, arrolados ao povo de Deus, arrolados à igreja, mesmo sem saber. E mais tarde, com o surgimento da igreja, aqueles que passaram a fazer parte do povo de Deus, esses realmente têm um lugar reservado nos céus. O próprio Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 14, nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, o ser humano é importante sim, mas aqueles seres humanos que crerem em Jesus, que se entregarem a Jesus, somente esses terão o direito de estar com Deus no céu. Ele preparou uma morada para nós, preparou uma casa para nós, mas somente gozaremos dessa casa, somente passaremos a eternidade com Deus se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, se nós reconhecemos que nós não somos nada diante de Deus, que somente Deus é grande, somente Deus é onisciente, onipotente, onipresente e pode nos levar às mansões celestiais para estarmos com Ele nos céus por toda a eternidade. Portanto, nós temos importância sim. O ser humano é importante, mas ele se fez animal, o ser humano se fez a pior criatura da face da terra por conta do seu próprio pecado, por conta de suas más escolhas, por conta do engano do inimigo, do engano do diabo, que até hoje ilude muitas mentes, a mente de muitos, milhões, bilhões de pessoas com falsas promessas, com falsas conjecturas, com falsas filosofias. Quem mais chegou perto daquilo ao qual, humanamente falando, aquele que chegou mais perto daquilo ao qual fomos criados, qual o sentido da vida, para o que fomos criados nesse mundo, qual é a função do ser humano. Eu entendo que aquele que chegou mais perto disso, humanamente falando, foi o pastor Rick Warren, por meio dos seus livros Uma Vida com Propósitos e Uma Igreja com Propósitos, elencando 5 funções do ser humano neste mundo. Adoração, que é a principal, porque fomos criados principalmente para adorar a Deus. Comunhão, o ser humano tem que viver em comunhão entre si, entre os seres humanos e também com Deus, quando existe essa comunhão com Deus. Serviço, que é o de fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Evangelismo, que é o de proclamar o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação, as profecias, também as profecias do Antigo Testamento. E discipulado, que é aqueles que já pertencem ao povo de Deus, educarem uns aos outros, doutrinarem uns aos outros,
para que ele se aproxime cada vez mais de Deus e se distancie cada vez mais do pecado. E para terminar este vídeo, eu gostaria de deixar 2 textos bíblicos para mostrar para vocês que se você está pensando, se você acha que sua vida perdeu sentido, perdeu rumo, se você acha que não tem mais qualquer valor neste mundo, se você quer acabar com sua própria vida porque a vida perdeu sentido para você, se você está se afundando nas drogas, no álcool, em qualquer tipo de vício autodestrutivo, achando que somente com esses vícios, com essa você conseguirá encontrar paz, alegria, mas na verdade você está acabando consigo mesmo. E se você está acabando consigo mesmo, você está acabando com o templo do Espírito Santo. Portanto, você está deixando de fazer parte do. Você está deixando de lado a oportunidade de ser resgatado por Deus, ser resgatado por Cristo, acabando consigo mesmo. Portanto, em vez de pensar em acabar consigo mesmo, buscar formas alternativas contrárias àquilo, à vontade de Deus para sua vida, veja aqui em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, viemos a esse mundo para sermos luminares, para sermos luz àqueles que estão em trevas e para salgar a vida daqueles que estão com a vida insossa, insípida, aqueles que estão perdendo o sabor de sua vida, perdendo o paladar. Nós somos criados por Deus para dar um sabor a essas vidas, para que as pessoas reconheçam a sua importância neste mundo como agentes do reino de Deus, como servos de Deus que eles deveriam ser e ainda podem ser, porque ainda há tempo. Finalmente, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, que a partir do momento que você faz parte do reino de Deus, no momento que você recebe a Jesus como seu único e Salvador, entrega a sua vida, o Espírito Santo muda a sua vida, muda as suas prioridades, muda a sua mente. E você passa a fazer parte do povo de Deus. O povo que está elencado aqui. Olha aqui, se você já tomou essa decisão, olha no que você se tornou. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Portanto, tome a melhor decisão da sua vida, fazendo parte do reino de Deus. Porque só assim você terá relevância nesse mundo. Você será realmente uma pessoa importante nesse mundo. Desfazendo-se de seu próprio eu, desfazendo-se do seu ego, desfazendo-se das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos e passando a priorizar na sua vida a vontade de Deus, o plano que Deus preparou para você. Porque somente Deus, por ser eterno, sabe o que é melhor para sua vida, para minha vida, para a vida de todos nós. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê uma excelente semana na presença dele. Amém.